Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Despertares com Alcibar. Bom, tenho visto algumas pessoas fazendo vários comentários aí no meu canal sobre o vídeo Por que Krishnamurti chamou Osho de criminoso. E algumas pessoas estão lá, acho que estão até agora debatendo sobre os ensinamentos destes dois. Tem uma pessoa lá que defende que os ensinamentos de Krishnamurti e Osho são exatamente a mesma coisa, ou a mesma coisa, vamos dizer assim, em essência. Mas será que é mesmo? Será que Osho e Krishnamurti têm o mesmo ensinamento? Eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer essa questão, porque sei que muita gente por aí sofre de uma espécie de miopia espiritual. Mas calma, eu não estou criticando ninguém, eu estou me incluindo também, porque eu passei mais de 20 anos fanático pelo Osho e não via os seus erros, não via seus exageros, não via suas loucuras e não via suas contradições. E também, confesso, pensava igual a essa pessoa aí, que os ensinamentos de Krishnamurti e de Osho eram a mesma coisa. Foi necessário muitos anos, muito quebra de cabeça, muitas angústias e sofrimentos, para eu me libertar dessa crença, desse pensamento. E como eu sei que isso não é uma crença individual, não é só de uma pessoa, mas muita gente acredita assim, eu resolvi fazer esse vídeo exatamente para mostrar que não. Os ensinamentos deles não são a mesma coisa, tá bom? Bom, só lembrando que eu estudo o Osho, leio o Osho desde a minha adolescência, né? Tenho aqui só uma amostra que não representa talvez nem 1% do que eu já li, né? O Cipreste no Jardim. Isso aqui são livros originais da época, né? Que eu lia A Semente de Mostarda, Raízes e Asas, A Divina Melodia, A Semente de Mostarda, aquele é 1, esse é o 2, e O Segredo dos Segredos. Isso aqui é apenas uma pequena representação, né? E aqui eu trago esses livros que foram da época, mais ou menos da época lá do Wide Wide Country, da Comuna. As minhas observações, os meus argumentos se basearão nesses 4 livros. Mais especificamente em 3, porque esse aqui é a versão desse em inglês, tá bom? Então eu vou tirar isso. São 3 livros na realidade, porque o outro é versão. Quais são os 3 livros, Alcibar? Sobre os direitos humanos básicos, A Nova Criança e O Novo Homem, a única esperança para o futuro. Bom, eu vou mostrar a vocês algumas aberrações, algumas coisas absurdas que esse homem fala nesses 3 livros. Pouca gente sabe. Quer dizer, se o Wide Wide Country não conseguiu convencer essa pessoa, eu dificilmente vou conseguir convencê-lo ou convencê-las que esse cara era um impostor, que ele não era nada de iluminado nem de mestre espiritual. Mesmo assim, eu vou fazer a minha parte, tá bom? Então, vamos lá. A primeira citação absurda do Osho, que com certeza o Krishnamurti não defenderia, e pelo contrário, condenaria e diria que ele é um assassino. E essas 3 afirmações que eu vou dizer aqui confirma realmente que o Osho estava mais para psicopata do que para iluminado. Vamos ver. Sobre a eutanásia, o Osho disse: o terceiro direito mais fundamental
porque estas são as três coisas mais importantes na vida: vida, amor e morte. A toda pessoa deveria ser dado o direito fundamental de que, após uma certa idade, quando ela já viveu o bastante e não quer continuar se arrastando desnecessariamente, porque o amanhã será novamente apenas uma repetição, ela perdeu toda a curiosidade sobre o amanhã, ela tenha o direito de deixar o corpo. É seu direito fundamental. Isso está neste livro aqui, Sobre os Direitos Humanos Básicos, página 46 e 47, editora Naim. Você acha mesmo que o Krishnamurti alguma vez defendeu a eutanásia? Nunca. Nem mesmo em relação a si próprio. Quando ele estava muito doente por causa do câncer, né, que ele teve, e ainda tiveram a ideia distante de desligar, que ele estava sendo mantido por aparelhos, ele não deixou que fizessem isso. Ou seja, nada a ver com Krishnamurti. Bom, matança de crianças deficientes. Eu sou absolutamente a favor dos métodos contraceptivos. Uma criança deveria ser reconhecida como ser humano quando nasce. E mesmo então, tenho algumas reservas. Se uma criança nasce cega, isso é o Osho falando, tá? Se nasce aleijada, se nasce surda, muda, e nós não podemos fazer nada, só porque a vida não pode ser destruída, essa criança terá que sofrer por causa de uma ideia estúpida por 70 ou 80 anos? Por que criar sofrimento desnecessário? Se os pais assim o desejarem, essas crianças deveriam ser levadas ao sono eterno. E não há nenhum problema nisso. O corpo simplesmente volta aos seus elementos básicos e a alma voará para um outro útero. Nada é destruído. Isso está neste livro aqui, Sobre os Direitos Humanos Básicos, página 42 e 43, editora Naim, 1986, para quem quiser ver. Então esses absurdos, essas loucuras, foram ditas pelo homem que se dizia ser iluminado. Será que Krishnamurti defenderia qualquer coisa parecida com isso? Nunca, absolutamente, ele defenderia tais ideias. Bom, quer dizer, não tem nada a ver com direitos humanos básicos, né? E ainda tem uma última, que é sobre a homossexualidade ser uma aberração. Vamos ver o que ele diz, abre aspas. Com o desaparecimento do dinheiro como um meio de troca, muitos crimes desaparecerão. Na medida em que as religiões desapareçam, com suas superstições repressivas e moralidades, crimes como o estupro, perversões como o homossexualismo, foi o que esse homem disse. Doenças como a AIDS deixarão de existir. E quando, desde o início, cada criança é educada com uma reverência pela vida, reverência pelas árvores, porque elas estão vivas, reverência pelos animais, reverência pelos pássaros, você pensa que esta criança um dia poderá se tornar uma criminosa? Isto será quase inconcebível. Isso está neste livro aqui, foi o Osho quem disse. O Novo Homem, a única esperança para o futuro, editora Eco. Será que Krishnamurti dizia que homossexualidade, porque nessa época ele chamava homossexualismo, é uma aberração? Claro que não. Procure aí, tem a opinião do Krishnamurti sobre a homossexualidade. Então, como eu posso dizer que Krishnamurti e Osho tinham o mesmo pensamento, o mesmo ensinamento? Mas aí a pessoa pode dizer, mas Alcibar, você pegou 3 pontos, certo? Mas e aí sobre meditação, essas coisas? É a mesma coisa? Vou provar que não.
tá bom? Vamos lá. Eu fiz um recorte. Acabei de ouvir, de ler aí um rapaz aí dizendo que é impossível fazer um estudo geral do Osho. Um estudo geral do Osho é impossível. Eu estudei, li o Osho ao longo de quase 20 anos, ou mais de 20 anos, por aí. Eu sei dos ensinamentos dele porque eu estudei muito. Eu li muito, eu era fissurado, fanático pelo Osho. Né? Mas vamos pegar um recorte. Vamos pegar uma representação. Eu mostrei 3 pontos e vou mostrar agora um quarto com vários pontos, mostrando tintim por tintim que seus ensinamentos não são a mesma coisa que Krishnamurti. E eu vou pegar um dos pontos mais importantes e mais revolucionários de Krishnamurti, que é a meditação, tá bom? Bom, tem um vídeo aí, estavam passando aí, tem um vídeo aí no YouTube, e o pessoal pega e posta no WhatsApp, né? Então, em que o Osho fala sobre a meditação. Vamos ver o que é que ele diz sobre a meditação. O Osho no vídeo diz, abre aspas, então você não estará fazendo absolutamente nada, fisicamente, mentalmente, em nenhum nível. Quando toda a atividade cessou e você simplesmente é, apenas sendo, isso é meditação. E uma vez que você pegue o jeito disso, você pode permanecer naquele estado por quanto tempo quiser. Uma vez que você estiver ciente da maneira de como ser, então lentamente você pode começar a fazer as coisas. Esta é a segunda parte da meditação. Primeiro, aprendendo como apenas ser. E então, aprender pequenas ações. Limpando o chão, tomando um banho. Então, meditação não é contra a ação. Não é que você tenha que fugir da vida. Ela simplesmente lhe ensina uma nova maneira de viver. Fecha aspas, Osho. Bom, eu penso que boa parte das pessoas ficam maravilhadas com essas palavras. À primeira vista, elas parecem reais, elas são bonitas, parecem profundas. E tem realmente o seu valor, não estou dizendo que ele não tem o seu valor. Só que essa afirmação dele é totalmente contrária ao que Krishnamurti ensina. Eu apenas estou mostrando isso, que a visão de Krishnamurti e Osho são diametralmente opostas, apesar de, em alguns pontos só, serem parecidas, mas é apenas uma aparência. Tá certo? Não são a mesma coisa. Vou mostrar aqui, ponto a ponto, dessa afirmação do Osho que eu acabei de ler, tá bom? 1. Fazer nada, cessar todas as atividades e simplesmente ser? Bom, a ideia é bonita e atraente, mas há alguns equívocos. A meditação não tem nada a ver com fazer ou não fazer atividades. O não fazer pode ser tão egóico quanto o fazer. O estado meditativo é caracterizado pela ausência do tempo, vir a ser psicológico. Porque alguém deixa de fazer. Se for com a intenção de se iluminar, continua na esfera do ego, continua na esfera do tempo. Quem simplesmente é, não tem consciência de estar sendo, entende? É quando cessa a entidade consciente de que está sendo, é que se é. Portanto, se você está cônscio de que é, você não é. Esse foi o primeiro ponto. Isso, obviamente, eu estou analisando em comparação com os ensinamentos de Krishnamurti. Segundo ponto. Ele disse, uma vez que você pega o jeito, pode permanecer nisso quanto tempo quiser. Será mesmo? Na minha análise é errada.
Porque meditação não é questão de jeito, nem de vontade. Além disso, não há nenhuma entidade para permanecer nisso. Quem busca a permanência e a constância é o ego. Portanto, essa não é a descrição do estado meditativo. Em outras palavras, e isso Krishnamurti já falou várias vezes, quem é que está buscando a constância? Quem é que está buscando permanecer nesse estado? É o ego. Então, se o ego está ali buscando a constância, buscando a permanência naquele estado, então não é o verdadeiro estado meditativo apontado por Krishnamurti. E agora um terceiro ponto, tá certo? Terceiro ponto. Ele fala, primeira parte e segunda parte da meditação. Lembrando que estamos analisando comparativamente a visão de Osho com a de Krishnamurti sobre meditação. Então, Osho fala a segunda parte da meditação. E aí eu digo, meditação não pode ser considerada em termos de primeira parte, segunda parte, etc. Ela é o estado livre do tempo e, portanto, livre do sentido de gradação. Afinal, quem está progredindo? Que entidade é essa que sente primeira parte, segunda parte? É o ego. E se o ego está ali, coordenando a meditação, então isso não é meditação. Quarto ponto. Aí ele diz, apenas aprendendo a ser. É bonito, né? Mas não na perspectiva de Krishnamurti. Porque quem aprende em meditação, não há um eu aprendendo, no sentido de acumular o conhecimento. Está mais para um estado de não ser do que de ser. Portanto, meditação é descobrir que não há um eu para ser, nem tornar-se qualquer coisa. Em suma, é descobrir sua própria vacuidade, vazio essencial. Esse foi o quarto ponto. O quinto ponto é o seguinte: meditação não é contra a ação, nem ensina uma nova maneira de viver, no sentido de ter um eu aprendendo. Por quê? Porque na verdadeira meditação não há um eu cônscio da ação. Meditação é a dimensão onde não existe um observador consciente de sua observação. Só há a observação. Portanto, não há um eu faço. Só há ações acontecendo sem o eu. Tá certo? E por fim, novamente a questão do aprendizado. Quem aprende uma nova maneira de viver? Quem é esse que pensa, sim, agora estou aprendendo? No verdadeiro aprendizado, não existe acumulação. Não existe um eu consciente de que está aprendendo. Simplesmente é a percepção clara, lúcida, da vacuidade, do não eu, de anatta, do nada, do vazio interior. Então, pessoal, é isso aí, né? Mostrei vários pontos. Óbvio que não dava para analisar todo o ensinamento do Osho, né? Mas peguei pontos chaves e acredito que deu para provar que Osho e Krishnamurti têm visões completamente diferentes. Agora, se você não se convenceu ainda, então nada poderá lhe convencer, tá bom? Mas aí eu fiz minha parte. Quero agradecer a todos que ficaram comigo, que assistiram esse vídeo até o momento. Muito obrigado. Compartilhem, dê o seu like e até a próxima, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem na paz.